Salve, salve, time do Musicalizando, mais um episódio aqui. E hoje eu tenho o prazer de ter uma convidada que, além de ser minha sócia, mãe da Mariá, ela também é psicóloga, psicanalista? Psicanalista. Psicanalista. E hoje, dentro do universo da música, desempenha um papel que eu não conheço. E olha que eu conheço bastante gente. Outras pessoas que desempenham, cuidando aí não só do dia a dia dos artistas, como também da cabecinha deles e de todas as questões que envolvem a música, por ser muito subjetiva e muito lúdica, envolve, sem dúvida alguma, um lado emocional, uma carga emocional e psicológica muito grande, e precisamos de pessoas como Ana Paula. Então, prazerzão ter você aqui. Muito Bom, obrigado. obrigado eu pelo convite. Eu que agradeço, pô. Eu que agradeço. Vai ser ótimo papo e antes do papo a gente sempre faz um momento jabá aqui para poder dar a César o que é de César. São realmente empresas e patrocinadores que estão conosco desde o início, e a gente sabe que no universo da música é sempre muito difícil você, num projeto que você começa do zero, ter parceiros. E a gente tem aqui a Unvox, que tá aquela caixinha de som ali, inclusive tem uma ali embaixo para eu te dar. É muito boa, a gente Ganhei uma caixinha. ganhou. Coisa boa, Maria agradece. Ela é, na verdade, essa caixinha a gente usou em vários clipes. O Calvino usou para gravar o clipe da Melim com o Vitão. A gente gravou algumas outras. O Calvino tá usando direto, porque ele veio aqui e ganhou. Ela é ótima, é uma caixinha que quando a gente faz aqui, inclusive, as audições, há pouco tempo Sorriso teve aqui, a gente usou. Ela não distorce Adorei. o som, é muito boa, super leve. E aí você que tá em casa e quiser, tem o QR Code aqui na tela, é só você pegar e clicar lá, né, botar a câmerazinha e dar o clique que você vai direto para o site da Unvox. Se você não quiser usar a tua câmera, tem lá na descrição do vídeo. E a Unvox, além das caixas de som, também produz uma série de outros eletrônicos, aparelhos eletrônicos. A gente tem lá, cara, panela de pressão, que eu adoro, elétrica. Eu nunca usei, que eu tinha medo daquela parada explodir, e hoje eu uso muito. A gente tem lá pipoqueira, aquelas máquinas, meio vintage, né? Aqueles formatos mais antigos de pipoqueira, você coloca em casa ali, faz a pipoca rapidaço. O povo aqui do nosso escritório da BPM, a Ana Paula sabe bem disso, adora comer uma pipoca com sazon. Mas o papo principal realmente são as caixas de som, que eles têm N modelos e são incríveis. Maravilha? E aí, passando agora para stream, que a gente tá até com esse totem aqui, ó, vou pegar. Que a gente vai ligar semana que vem. Semana que vem a gente liga, porque ele ainda não Ele está. acende? Então, acende. É por isso que eu quis mostrar. Ele é um totemzinho que acende tudo, e a gente vai prender ele num lugar bacana aqui, para poder estar sempre bem, bem visível. A Stream é uma music fintech. Uma loucura isso. O que é isso? É uma empresa de música que tem um aporte, um grande braço financeiro, do mercado financeiro por trás, e que lida com música, né? Então mistura aí tecnologia, música e grana. E todo mundo que começa precisa de tecnologia, precisa de música e precisa de grana. Então eles têm uma parada muito bacana. A gente até fez há pouco tempo agora com o João, um diagnóstico de carreira, que eles pegaram. Lembra quando a gente fazia, lá na verdade eu fazia, muita empresa faz ainda, na época que eu era sócio da outra empresa, antes da gente ser sócio, que existia um lance de fazer uma consultoria. Sim. Então, que eu nunca fui muito fã dessa palavra, porque eu acho que você não resolve a vida do cara em 2, 3 horas, e você cobra horrores, porque você tem que juntar uma série de dados, e às vezes custa 25, 30 mil reais. O que a Stream fez? Eles fizeram exatamente o oposto. Eles fizeram um compilado de tudo que um artista precisa para poder ter um diagnóstico, e eles te vendem isso por 400 e poucos reais. É muito barato para quem está começando, porque você tem um diagnóstico gigantesco de páginas e páginas para você ler, super detalhado. Mas não só isso, eles fazem um lance mais legal ainda, que a gente está deixando aqui embaixo, também no QR Code, que fica aqui girando, né? Às vezes tem o da Vox, às vezes da Stream, e tem aqui na descrição do vídeo, para você entrar lá. Você consegue fazer um diagnóstico de carreira gratuito, 100% gratuito. E aí você loga lá o seu Spotify, o seu Instagram, o seu YouTube, e ele te fala em qual nível de carreira você tá, de 0 a 10, e o que você precisa fazer, obviamente que de uma maneira mais mastigadinha e mais, um pouco mais
simplificada, mas ainda assim muito rica. O que você precisa fazer para sair do estágio 3 e ir para o 4? Sair do 7 e para o 8, sair do 0 e para o 1. E aí, se o cara entender e gostar, a pessoa que estiver ali fazendo, que é 100% gratuito mesmo, não tem pegadinha, gostar, ela pode ou não fazer um upgrade, e aí sim fazer esse completão que custa 400 e pouco. E esse completão, ele tem 97% a mais de informação. E é muito, muito bom. Você tem ideia, as maiores gravadoras do mundo usam a Stream. Eles hoje conseguem monitorar cerca de 3 como é que é o Romuzinho? O quê? É 1,5 milhão de artistas no mundo todo. Usando. Não, monitorados. Monitorados, porque quando você contrata, você pode entender, por exemplo, eu posso entender... Tem opções, se vai ter alguém te monitorando. Não, você pode entender assim, como tá a vida da Lauana comparada à vida da, sei lá... Sim, alguém do segmento. Do segmento. Como é que tá a vida do Sorriso Maroto comparado com o Menos é Mais? Então você tem acesso de vários artistas que não necessariamente você tá ligado diretamente. São dados públicos que qualquer pessoa poderia ter, só que eles pegam isso através da tecnologia. Isso, né? Fica mais fácil a leitura. Compila, é incrível, incrível. É mais de 1,5 milhão de artistas e 150 milhões de faixas monitoradas. Porra, Muito bom. é muito bom. Pra você ter uma ideia, é tão complexo que eles têm uma plataforma, dentro da plataforma, só para quem é investidor e para quem é empresário, que são leituras diferentes das leituras que os artistas querem ter. Então, tem uma visão. Quando você entra lá, você loga, você fala, eu sou artista. Eles te dão um tipo de visão. Eu sou um empresário, outra visão. É muito completo. Facilita demais. Muito, pô. Tem coisas que você não precisa saber, que não é Exatamente. teu foco, né? Então você vai exatamente onde você precisa. Perfeito. É isso. Então, tamo aí. Momento de jabá feito com muito prazer, até porque a gente só faz de quem realmente a gente acredita. E é isso. E em breve a gente vai fazer mais um diagnóstico. Vamos escolher um outro artista aqui. E se você tá querendo entender mais, vai lá. A gente deixa sempre um link aqui na descrição do diagnóstico que a gente fez do João, que é um artista que esse ano ele é completamente fora da curva. E esse ano ele foi ainda mais, porque ele fez uma turnê super vitoriosa, quebrou uma série de paradigmas. Então a gente resolveu fazer isso para poder entender se dentro desse sistema da Stream, como o João estava sendo analisado, e era exatamente o que acontecia. O que a gente olhava lá era a percepção que eu tinha, é o que está acontecendo aqui na vida real. Então, não só valida muito a plataforma, como mostra para você que está em casa como funciona e o que você pode ter dela. Beleza pura? Vamos pro papo. Ana Paula, fazer um briefingzinho rápido aqui. Ana Paula entrou na minha vida sendo minha psicóloga, coach. É porque essa palavra, eu queria até que você falasse sobre isso. Na época era muito novo, né? Era algo fresco ainda. Hoje tá famigerado, né? As pessoas estão deturpando. Banalizou, porque muita gente que... na verdade, o coach é quando você se especializa, né, em determinada área. Então, como psicóloga, como psicanalista, e na época eu já tinha alguns cursos na área de dependência química, na área de compulsões em geral, eu comecei a fazer um curso de coach que nem se falava sobre isso, para me especializar e para tratar pessoas e fazer alguns atendimentos para quem não tinha tempo de entrar numa análise longa e a pessoa precisava de algo mais rápido e focado, que não é o caminho da psicanálise, né? A gente trata por um outro viés. E o coach me levava para isso, para determinadas carreiras, alguma coisa que preparava exatamente para aquele momento. E essa é a ideia. Dentro da tua especialização, você focar numa área onde você vai atender pessoas que estão buscando aquilo ali, que você vai estar pronto para oferecer, para ajudá-las, né? Tem as ferramentas. E depois a coisa se banalizou. Muita gente sem formação começou a fazer cursos de coach. Curso de final de semana. Curso de final de semana. E aí a responsabilidade é tão grande quando você... se autoriza, né, a atender alguém, a cuidar da vida de alguém, a estar ombro a ombro com aquela pessoa, que um final de semana não vai te preparar para isso. Então, me preocupa o rumo que isso tomou. Então, eu até parei de usar e falar sobre isso e me colocar nessa função, porque qualquer pessoa, de repente, era coach. Respeito, acho que o estudo é importante demais, conhecimento não ocupa espaço. Acho que as pessoas precisam buscar, precisam ler, mas quando você se coloca para tratar alguém ou para cuidar da vida de outra pessoa, cuidar da carreira dessa pessoa, você tem que ter uma especialização. Eu entendo que um professor de educação física que fez uma graduação ou uma pós-graduação, ele faça um curso de coach naquela área. Entendi. Ou um médico faça um coach naquela área e ele vai atender pessoas na área
que elas estão buscando que ele tenha aquele conhecimento, aquela formação. Agora, um coach, sem que você tenha uma formação específica, me preocupa. Inclusive... E aí banalizou. Banalizou muito. O Brasil tem um pouco disso, né? Eu acho que isso daí realmente é uma característica do brasileiro, de levar tudo ao extremo. Aí daqui a pouco aquela palavra... Acho que é uma facilidade, né? As pessoas querem um caminho curto, querem uma facilidade para chegar onde elas precisam, e aí vão pular etapas que são fundamentais para que você tenha um alicerce para realmente entender se é aquilo que você quer. E chegar firme, né? Inclusive no esporte, né? Eu joguei muito tempo, basquete, mais novo e tal. Meus irmãos, a gente ama o esporte. De maneira geral, o coach, né? O papel do coach é ser o técnico, é ser o cara que vai reger ali, é o seu especialista, né? Então, mas quando eu... tinha uma época que eu trabalhava com a Anitta, eu era empresário dela, então eu viajava muito, sem parar com ela. Nessa época, o meu papel era estar à frente das rádios, era estar à frente de algumas coisas que nem sempre eu conseguia fazer à distância, então eu estava muito na estrada. E eu estava bem no meu começo também, quer dizer, eu já tinha 5, 6 anos de música, mas era o meu começo ainda. Ainda é, né, o meu começo. Eu penso que se eu quero viver de música 50 anos, eu tô na... Tá sempre aprendendo. eu tô no começo, literalmente, né? Se você pega que eu tô há 15 anos trabalhando com isso, eu quero ficar 50, eu tô na menor parte. Então, ali eu viajava muito sem parar e eu não conseguia tirar as minhas... Eu mudei de um apartamento pro outro, eu não conseguia desfazer as caixas que eu tinha de roupa. E aí eu falei, cara, o que eu faço? E aí a Ana atendia uma pessoa que eu conhecia, que me indicou, e eu comecei. Na verdade, eu não me lembro muito bem a ordem, porque eu sou muito ruim com isso, mas a Ana já atendia alguns artistas, se eu não me engano, Já. que eu trabalhava, eu fui. Fui meio desacreditado e fui. E ali mudou minha vida mesmo. A gente depois virou muito amigo, depois eu conheci a Mariá, que é um anjo da nossa vida, filha da Ana e do Regis, que me escolheu para ser padrinho dela, literalmente ela escolheu. Ela que escolheu. A minha irmã. E aí, obviamente que essa relação de paciente, né, ela termina, porque por questões éticas não é possível. A Ana Paula me indicou depois algumas pessoas que não me identifiquei, porque também tem muito isso, né, da identificação. Tem que ter. Não significa que o profissional não seja capacitado para te atender. Significa identificação, você tem que se identificar. Você tem que se identificar com a linha, porque uma coisa é a formação, né? O psicólogo ele tem que se especializar. Qual é a especialização daquele psicólogo, qual a linha que ele trabalha, e você vai se identificar. Alguns vão se identificar com o TCC, outros vão se identificar com a psicanálise, outros têm a linha junguiana, e vai de cada pessoa. Sim. E às vezes você fala, pô, não é para mim. Você vai uma vez, duas, não é que o profissional não seja capacitado. Exatamente. É que não houve uma Não, conexão. Inclusive existiam profissionais natural. que você me indicou que não só eram capacitados, como eram pessoas que foram professores, né? Sim. Assim, Verdade. tutores teus e tal. Só que não rolava. E aí, por um tempo, eu fiquei buscando, né? Encontrei pessoas depois que funcionaram melhor. Porém, eu sempre entendia e via que o papel da Ana estava cada vez mais... era cada vez mais importante no meu mundo. No mundo da música, né? Que hoje é nosso mundo. Na época eu trabalhava com música e a Ana atendia o dia inteiro. Verdade. Então, quando eu saí da minha ex-empresa e eu quis montar essa empresa que hoje nós somos sócios, essa tu não sabia, né, Romulo? Cara, eu acho que você me contou uma fofoca esses dias aí, mas a história toda... Aí eu falei, cara, Ana, você topa vir comigo? Você topa ser sócia? Por quê? Aí entra o papo bacana, e aí eu quero que você conte a tua história e depois eu vou entrar nesse papo. Eu sempre faço um briefing, porque às vezes o cara que tá vendo, ele tem ali 5 minutos para se interessar. Se ele não pega esses 5 minutos e fala, pô, peraí, o que eles estão falando, quem que é essa pessoa, ele já pula, ele já vai para outro vídeo. Então assim, o que acontece? Depois que eu fui coachado, né, que eu fiz que ela foi minha psicóloga, paramos de ter essa relação de paciente, né, porque eu entrei para a família, fui convidado a ser padrinho de Mariá, e, porra, eu trocaria qualquer analista do mundo, a melhor do mundo, por isso, 10 mil vezes. Então, obviamente que super aceitei, paramos de ter essa relação. Ficamos um tempo sem ter essa relação, entendi que a Ana tinha um papel muito, muito importante, assim como teve na minha vida, na época que ela me coachava, na vida dos artistas. Convidei ela para ser minha sócia, veio, e de lá para cá a gente construiu uma série de coisas na música. Óbvio que ela também já tinha uma história na música, ela já prestava esse tipo de serviço
não como sócia, mas como prestadora de serviço, para empresas como o FS, que era gigante, que atendia milhares é modo de falar, mas assim, literalmente dezenas de artistas no universo sertanejo, atendia individualmente outros artistas, e eu já via que funcionava muito, então ela topou, e de 6 anos e meio para cá, a gente trabalha super junto todos os dias. Dito isso, Ana Paula, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Lá de trás. Formação. Isso, exatamente. Eu comecei, minha primeira faculdade, eu entrei para fazer Direito. Cheguei até o 4º ano e comecei a fazer um estágio Não, mas um calma laboratório. aí. Tu pulou etapa, pô. O povo aqui Qual? gosta. Ah. Rio de Janeiro, aonde, que lugar? Isso você tinha quantos anos? Nossa, a idade eu nem me lembro mais, mas vamos. Entrei na faculdade com 22 anos, em São Paulo. Eu estava morando em São Paulo, e aí eu comecei a fazer Direito em São Paulo. Direito? Faculdade de Direito. Tá. E aí eu fiquei acho que foi até o 4º ano, e aí eu me casei. Tá. E aí eu mudei com o Regis pro Rio. Porque sua família é de Recife, né? Minha família é de Recife, meus pais são pernambucanos. E aí casamos, eu vim com ele pro Rio, na época ele jogava futebol, e aí a gente tinha uma vida um pouco itinerante. E eu tive que trancar a faculdade. Antes de trancar a faculdade, eu tinha feito um estágio em psicologia jurídica, um departamento como psicóloga, como advogada ainda, né, em formação, e eu entrei nesse departamento de psicologia jurídica, dando uma assessoria, e eu comecei a ver psicólogos em ação no departamento jurídico, com as famílias, fazendo mediação. Eu achei tudo muito interessante, pensei que muitas coisas poderiam ser resolvidas através do emocional, que as pessoas não precisariam chegar às vias de fato, ao litígio, a uma ação, e aquilo começou a me interessar, eu comecei a estudar psicologia. Tranquei a faculdade. É dolorido, né? Ver famílias se desmantelando, brigando. Muito, muito. E quando você entende que é uma questão de ego, é uma questão de uma dor emocional que você poderia evitar. Sim. Se tivesse um pouco mais de conhecimento. Sim. Conhecimento emocional, não é... Sim, não é... É um autoconhecimento. Não tem a ver com intelecto. Não tem a ver com intelecto. E aí eu decidi fazer faculdade de psicologia. Entrei na faculdade de psicologia, foram 5 anos. Quando eu terminei a faculdade de psicologia, eu estava... No 4º ano, eu comecei... Você tem que escolher a sua especialização, né? Não é que tem que escolher. Eu decidi que eu queria ter uma especialização e eu comecei a fazer cursos na área de TCC. TCC, para quem não sabe, é terapia cognitivo-comportamental. Exatamente. E comecei a estudar dependência química, que era uma área que me interessava, sobre compulsões. Por que as pessoas bebem quando não querem beber? Por que fumam, se drogam ou usam determinadas substâncias e depois elas dizem, não quero mais, eu paro quando eu quiser e não param. Isso também começou a me causar uma curiosidade, começou a me instigar, eu fui estudar e fiz uma especialização nessa área. Isso com 27, né? Pelas minhas contas aqui, você entrou com 22 na faculdade, parou, voltou, tá. Isso. E aí eu fiz especialização, fiz uma pós, e aí eu comecei a estudar psicanálise, porque depois do comportamental eu entendia que eu ia até um determinado limite e que eu precisava de algo mais. Que existia, não que não possa seguir, tá? Tem muita gente que, é aquilo que eu te falei no início, existem linhas e existe uma identificação. Muitas pessoas vão se encontrar aí, vão conseguir seguir a vida e vão ficar muito bem dentro dos seus estudos. Sim, aí, né? Se a pessoa se especializou no TCC e tem uma série de pacientes que se identificam com aquilo, tá tudo bem, ela consegue mudar a vida daquelas pessoas e seguir. Perfeito. E aí eu comecei pela psicanálise e dentro da psicanálise comecei a me interessar pela arte, pela psicose, arte. Eu estudei a doutora Anísia da Silveira, que foi a primeira psiquiatra, mulher, inclusive, no Brasil, a realmente ter uma força. E ela começou a entrar em manicômios e ela teve uma ação muito forte em desativar determinados manicômios. E ela começou, para poder desativar, ela começou a empregar as pessoas e trabalhar com essas pessoas, demonstrando que uma pessoa que vivia trancada dentro de um manicômio, a pessoa tem um número, ela deixa de ter um nome, ela já perde identidade. Ela já não tem identidade. Como você vai tratar alguém sem identidade? E qual é o nível de loucura? Pega-se uma pessoa que está na rua, alguém foi negligente com aquela pessoa, por algum motivo ela foi parar na rua, uso de drogas, falta de família, alguma questão emocional, e colocava-se no manicômio. Entendi.
Tratava todo mundo como maluco. Todo mundo igual. E aí, o que ela fez? Ela começou a dar funções para essas pessoas. E ela começou através da arte. Ela gostava muito de pintura e trabalhos manuais. E ela pegava essas pessoas e começava a fazer laboratórios e colocar um laboratório de pintura, um laboratório... Tem até hoje, funciona ainda, um Instituto Nísio da Silveira aqui no Rio, que é aberto para visitação e conta toda essa história. E as Pintura, pessoas... música, Pintura, teatro, música. eles encenavam, né? Eu Encenavam. já vi alguma coisa desse Tem tipo. filme com a Glória Pires também. Tem, verdade. É mesmo? Tá com a história da doutora Nise, né? Que legal. É incrível, é incrível. E aí eu comecei a estudar, fiz um estágio chama Museu do Inconsciente. Fiquei um tempo e eu vi a transformação daquelas pessoas. Eu cheguei a conversar com um casal que eles ficaram internados durante muito tempo. Se conheceram fazendo aula de pintura. Ah, tá. Não era um casal, se conheceram lá dentro. Tá. Quando eu comecei a conversar com eles vieram porque eles começaram a ajudar o CAPS, né, que era uma instituição que a gente atende pessoas em situação de risco. E eles me contaram que se conheceram ali, começaram a pintar, ela começou a fazer bordados, ele começou a pintar, os dois conseguiram sair da clínica, conseguiram se manter financeiramente e casaram, pagavam aluguel, tinha a vidinha deles, e eles ficaram internados por mais, ela, se eu não me engano, 15 anos e ele uns 10 anos. Eles não teriam saído dali se não fosse a oportunidade através da arte. E foi a arte que salvou. E aí eu fiz uma monografia em cima dessa questão de salvar as pessoas através da música, da arte, da pintura, o que tem ali. Inclusive, uma coisa muito importante, ela foi contra a lobotomia que se fazia na época. Alguns médicos acreditavam que precisavam abrir o cérebro do paciente e fazer uma cirurgia, alguma coisa, para entender, para que ele voltasse ao dito normal. E a pessoa, depois disso, passava a vegetar completamente. Porque não era isso. E aí entra, na minha opinião, o inconsciente. Que não adiantava abrir o cérebro, tentar fazer uma cirurgia e a pessoa ficar daquela maneira, porque existe algo do inconsciente. Antes do físico, muito antes do físico. Pois é. E aí eu fiz a minha monografia, fiz um trabalho de TCC, fui para Brasília, encontrei uma pessoa que é o Moacir. Tem até um documentário sobre isso que chama Moacir Arte Bruta. Você já viu? Já. Você é ótimo, hein? Batendo a trave, por pouco ainda foi psicólogo. Eu não sei. Meu A gente irmão não psiquiatra. sabe, de repente. Tua mãe é psiquiatra? Meu irmão. Teu irmão? Ah, então é isso, ele realmente sabe. E eu fiquei... Oi, como é que tu é doidinho assim, Romulo? Ué. No santo de casa não faz Talvez milagre, seja né? por isso, né? É porque o doido... O que é doido, né? As Pô, pessoas santo de pensam- casa não faz milagre mesmo, hein, Romulo? Vou te contar, hein? Um mero neurótico histérico. Aí, ó. Olha isso, ele tá um se mero. diagnosticando, né? Coisa de família, hein? Esse negócio de psicólogo, psiquiatra em casa, eu sei como é. Você fez o teu TCC com base nisso? Fiz. E aí eu Tava tinha... explicando do Dr. Bruto, não sei o que, Bruto, o trabalho dele, Arte Bruta. Moacir Arte Bruta, que tem esse documentário, que é muito bom. E aí eu fui para Brasília e consegui, passei um tempo lá, fiquei 2 meses nesse lugar, num lugarzinho lá da cidade dele, esperando uma oportunidade, porque o Moacir, ele vendia quadros, uma pessoa totalmente psicótica, e ele já vendia quadros para a Alemanha. As pessoas vinham fora do Brasil para comprar e entender a arte dele. Eu tenho um quadro dele, inclusive, que ele me deu. Maneiro. E depois eu mando aí se você quiser Então, mostrar na para verdade, as pessoas. ele tinha algumas questões psicológicas e ele, então, era a pessoa que tratava isso intuitivamente através da arte dele. Isso que mantinha ele em pé. Exatamente, intuitivamente. Ele sustentava uma família inteira, nunca foi à escola, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, ele é ainda, porque ele está vivo, completamente fora do laço social, como a gente entende, né, o dito normal. E eu fui entender como ele fazia. E aí eu fiquei um tempo com ele, ele me aceitou, porque tem todo um processo de aceitação, de confiança. E eu fiz a minha monografia pautada no que eu vi dele. Um ser humano incrível, que trabalhava o dia inteiro, que a arte dele, ele não botava preço nas coisas, né? Ele tinha uma irmã que fazia esse trabalho comercial, e ele fazia aquilo por amor e por sobrevivência. Era a maneira que ele tinha de sobreviver. E ele me falava que se ele tirassem isso dele, ele não tinha nada na vida. Então, eu consegui entender assim que realmente a doutora Nise estava
coberta de razão, as pessoas se salvam através da arte. São mundos diferentes, né? A doutora Nise não necessariamente estava ligada ao Moacir. Não, nem Perfeito. conhecia, nem Então conhecia. você só confirmou mais ainda o que você Sim, já a estava sentindo tese. que era realmente o caminho. Exatamente. Foda. E a partir daí eu comecei a me interessar e estudar como conseguir. Toda vez que eu ia atender alguém que estava depressivo, ou alguém que estava tendo uma crise de pânico, ou alguém que iniciava uma autossabotagem, eu tentava buscar saídas dentro daquilo que eu vinha estudando. O que aquela pessoa fazia para escoar essa angústia? Porque é uma invasão de uma angústia absurda, algo que a pessoa não consegue nomear. Porque quando você pergunta a alguém, por que você bebe tanto? Por que você está se dilacerando? A pessoa não sabe dizer. Então, assim, como é que você escoa isso antes de achar um nascedouro? Porque não adianta você ficar vasculhando sem fim, sem dar uma saída, sem dar uma ferramenta. E a arte traz isso. E eu vi dentro da música e dentro da pintura, dentro da escrita, muitos escritores conseguiram, através se colocar no lado social e sobreviver e escoar a dor. Tem filmes incríveis, né? Inclusive bem recentes aí. Sim. Van Gogh, por exemplo. Exato. Que mostra muito disso, né? O cara tido como louco durante um tempo. Os grandes nomes, né, da nossa história envolvidos com arte, as pessoas no final diziam sobre isso. Atualmente, né? Muito delicado falar disso, mas o próprio Kanye West, que é um cara que todo mundo entende que está muito à frente do tempo, mas a genialidade dele acaba também sendo um tiro no pé, porque ele fala muita coisa, muita besteira. Há pouco tempo agora ele recentemente perdeu quase 2 bilhões em marca, né, em parcerias, mas é um cara que inegavelmente é muito à frente do tempo com relação à arte dele, às visões de mundo dele, mas fala uma série de bobeiras, besteiras gravíssimas, porque eu não sei, ontem eu tava lendo, né, você soube disso, Romulo, as cagadas que ele veio falando? Sim, até parceria ele perdeu, né? Sim. Mas... As pessoas não querem se associar, né, a certos discursos, né? Sim. Que influencia a massa. Se influencia, sem dúvida. Mas é um cara que também deve sofrer por estar à frente do tempo, né? Como tantos outros sofreram. Se você pegar para ver o filme lá do Van Gogh, você vê isso. Que na angústia chegou a cortar a orelha. Exatamente. E que de certa forma também ficou preso por um tempo, tido como uma pessoa que não podia estar na sociedade, mas na verdade era mal compreendido, né? Enfim, aí vamos tentar chegar nos dias atuais. Sim. Aí você fez a sua monografia, se especializou nisso, viu que tinha um caminho ali para cura, para escoar, né? Mas não atendia só, assim como hoje também não atende só o universo da música. Porém, aí você começou a atender, foi isso? Aí você começou As pessoas começaram, após a minha monografia, ela foi muito comentada quando eu fiz a apresentação, fui convidada por algumas universidades para falar sobre isso, e principalmente pelo Moacir, né? Muita gente foi visitar, enfim. E aí uma pessoa me procurou do universo da música, e essa pessoa começou a ter crise de pânico. E era uma pessoa que trabalhava muito, uma pessoa que nunca teve nenhuma questão que a gente pudesse classificar como uma questão emocional. E ela não conseguia entender por que isso estava acontecendo. Não conseguia mais entrar no avião, não conseguia mais se alimentar, começou a ter pânico do palco e das pessoas. Quando tinha que receber pessoas no camarim, começava a ter uma sudorese, uma taquicardia, e começou a não se sentir capaz e não tinha coragem de falar sobre isso para ninguém. Então, quem está de fora, quem trabalha com aquela pessoa e não consegue, você não tem uma lupa, né? Nós somos cegos para dentro. A própria pessoa não consegue entender o que está acontecendo. E todo dia ela acha que ela vai dar conta daquilo. Não, e o artista também, ele tem uma proteção, ele não consegue abaixar a guarda completamente, porque ele acha que ele vai gerar uma insegurança muito grande nas pessoas que estão ao redor. Então, talvez, se eu mostrar essa fraqueza, vão deixar de investir em mim. Se eu mostrar essa fraqueza, vão ter medo de, talvez, fazer planos de anos comigo. Sim. E também porque a pessoa... Qual é o nome da fraqueza? O que eu tenho? Porque uma coisa é falar, olha, hoje eu não posso fazer um show porque eu tô com febre. Aí você consegue aferir a febre. Eu tô com um problema no dente, eu tô...
me cortei, quebrei, são coisas que eu mostro. E aí eu me sinto seguro porque é algo visual. Sim. E o outro entende. Quando é mais Como eu subjetivo, digo não. que eu tô sentindo um medo, medo do quê? Era isso que você pediu, era isso que você queria fazer da sua vida, a gente trouxe até aqui. Por que você não faz? E aí a própria pessoa não sabe nomear o que ela tem. E aí começa, e aí isso vai crescendo, isso vai piorando, e é uma questão que realmente precisa ser tratada de dentro para fora. Só que quando não se nomeia isso, o mal-estar, a insegurança, o medo de não ser capaz, do que vão dizer, isso só aumenta. Gera uma confusão existencial tremenda. E aí eu comecei a atender essa pessoa porque estavam achando assim, é preguiçoso, não quer mais fazer o trabalho que tem que fazer, tá dando desculpa porque deve estar cansado. E a pessoa começa a se fechar porque ela acha que está todo mundo contra e ninguém está entendendo. Assumir uma crise de pânico. A depressão, então, a depressão existe desde sempre. Sim. Só não tinham nomes, né, para as coisas. É que ela não era. Você não medicava. Se você fala para alguém, nossa, eu tô tão triste, a pessoa não medicava. Você falava, nossa, se anima. Agora, quando você fala, nossa, eu estou deprimido, não, toma tal coisa. Então, assim, inclusive o nome, né, veio para que você possa medicar, para que você possa tratar, porque a depressão nada mais é do que uma tristeza profunda, causada por algum aspecto na sua vida que não está bem. E aí foi quando essas pessoas começaram a me procurar, e eu acredito que esse foi o link, né, depois que eu fiz depois da monografia, depois da apresentação, muitos professores, eu faço parte, né, da Sociedade de Psicanálise da Barra, e a gente falava muito, né, sobre essa questão da psicose, da arte da cura, porque na verdade eu não queria buscar a doença, eu queria buscar a cura. O que que como é que eu tiro essa pessoa dessa questão? Eu não posso chegar e falar, você não sente nada, porque eu sei que é verdade, ela sente. E aí começaram a me procurar e eu fui entrando no universo da música porque eu comecei a estudar o medo do palco. O medo do palco que se estendia para o medo do avião. E a pessoa sempre voou. Então não é medo do avião, é aonde aquele avião vai me levar. Ainda sem atender nenhum grande artista. Era uma coisa completamente... ainda estava no âmbito dos estudos, você ainda não estava atendendo. É como você falou, você ainda não, esse caso que você contou agora não tinha chegado ainda. Não tinha chegado ainda. Eu comecei a atender pessoas com medo de avião, eu comecei a atender pessoas com medo de dar palestras, pessoas que quando chegavam... Tinham que se expor de alguma forma. Tinham que se expor. Que, na verdade, eu vejo e que maneiro, é uma preparação, né? Se foi uma preparação sua mesmo. Foi. Mas eu sempre pensava em como a arte poderia ajudar essas pessoas. O que elas poderiam fazer para escoar isso. Sim, até no esporte. Então, o Rodrigo Suricato teve aqui, ele falou uma frase que eu tenho repetido muito. Podia repetir pra Gabi no meio do parque, pra Gabi Melim, e ela falou, caraca, Rafa, arrepiei. Ele falou que ser artista, basicamente, é uma lente, é ter uma lente. Existem pessoas que nascem com uma lente, uma forma de ver o mundo. E você pode ser um psicólogo artista, você pode ser um atleta artista, você pode ser um advogado artista, você pode ser um artista. Sim. Você pode ser um empresário artista. O artista não necessariamente está ligado à ponta final. É justamente essa lente, dessa sensibilidade, desse olhar jornalístico, desse olhar mais próximo que algumas pessoas conseguem ter. E isso que você falou faz sentido, porque mesmo que você não tenha tratado diretamente num primeiro momento, artistas... Sim. São pessoas que talvez já tivessem essa lente, né? Palestrantes, enfim, um advogado, um médico, mas que tinham essa lente e que, de alguma forma, como você falou, não escoavam, né? E aquilo ali vai... Uma vez eu cheguei em casa, muito doido, eu tava viajando, cheguei em casa e um dos canos da cozinha tinha estourado. E o cara que tinha feito a obra antes de mim, do apartamento que eu morava, ele tinha, por algum motivo, colocado concreto no ralo que escoava aquela água. A água daquele cano era muito pouca. Se aquela obra não tivesse entrado cimento no ralo, provavelmente eu não ia nem perceber aquele vazamento, porque ia escoar e eu ia chegar em casa e ia estar um rastrozinho de água na cozinha e tá tudo certo. Quando eu cheguei, o primeiro andar da casa estava todo inundado, uns 4 dedos de água assim. Eu te mandei vídeo, acho que você lembra. Eu lembro, estava aqui pensando. E aí a história é mais ou menos essa, assim. Era uma coisa tão pequena, era de gotinha em gotinha. Eu fiquei uma semana, 5 dias viajando. Quando eu voltei, aquela gotinha em gotinha tinha tomado 5 palmos do primeiro andar da casa. E aí dá pra se fazer uma série de analogias, que às vezes você não vê essa gotinha
da onde você tá. Exatamente. E outro ponto O que você famoso falou. do nada. Muita gente É, fala não é pra do mim, nada, né? ai que do nada aconteceu isso. Nunca é do nada. É que a pessoa não podia ver. Ou vai banalizando, amanhã eu resolvo. Ah, Sim. não é isso. É só um mal-estar. Daqui a pouco. E vai vivendo e atropelando coisas. Nunca é do nada. E tem, Ah, surtou do nada. e esse do nada eu também não acredito. E tem uma outra coisa muito boa nisso que você falou, que também dá pra criar um paralelo com a música, que é, cara, você precisa primeiro, quando existe ali um dano, né? Esse lance do escoar eu vejo muito dessa forma. Lá nessa mesma situação da obra, né? Da inundação lá, eu não tinha como fazer nada antes de escoar aquela água. Então eu precisei chamar o cara veio, mexeu naquele ralo que estava entupido, a água escoou, aí depois eu vi os danos. Aí depois eu consertei o que tava, porra, a água subiu um palmo, pegou numa tomada, queimou, aí pegou numa. Aí você vai Aí resolvendo você vai ali. resolvendo. Então faz muito sentido. E aí eu acho que a arte entra nesse lugar, né? Quando eu tô ali escoando, limpando e liberando aquele ralo para que aquela água possa sair, é um pouco desse papel do cara que tá ali pintando, do cara que tá ali compondo, do cara que tá ali cantando. Ele tá escoando, de certa forma, as angústias. Existem várias saídas, né, que os psicólogos, os psiquiatras podem encontrar quando, né, estão tratando o emocional de alguém. Eu escolhi Essa. essa, Uma porque das, né? eu me identifiquei, eu consigo ver e me encanta, porque eu consigo ver a pessoa transformar aquela dor em algo palpável e ela consegue tirar aquilo através da escrita, através da pintura, através da música. Existem músicas incríveis que quando a gente realmente estuda a letra, você entende o que, é que a pessoa colocou Sim. ali. A mensagem está ali e provavelmente ela não conseguiria dizer isso para alguém. O amor, pessoas apaixonadas às vezes escrevem coisas incríveis. A pessoa está sofrendo por amor ou ela está feliz por amor, talvez ela não consiga dizer para o outro. A gente escuta muitos artistas falarem sobre isso. Fiz essa música no momento em que eu estava muito mal, ou fiz no momento de muita paixão. Ela consegue colocar e transformar aquilo. Sim. E aí tem um espaço, eu acho que assim, sobe um espaço para que eu possa preencher com novas experiências porque aquela já foi. Eu costumo pedir que as pessoas escrevam, façam diários, coloque isso no Você se papel. esvazia, né? Transforma isso em algo material. Porque senão fica subjetivo e fica inundando a tua cabeça. A hora que você começa a transformar em algo material, você faz um novo espaço. Agora me conta, aí você foi, tratou esse primeiro grande artista, e aí de lá pra cá. E aí começaram a me procurar para entender. Algumas pessoas até me procuravam assim, ó, vou trabalhar esse artista e estou preocupado. Será que ele vai me dar problemas? Entendi. Antes, né? Antes que a pessoa comece, A investir, antes que ela comece a botar muita Será energia que... naquilo, será que ele vai dar tilt? Exato. Será que algo vai acontecer? Será que a gente consegue ter uma precaução disso? Não é 100%, porque a gente é o ser humano. Nada é. Não dá. E aquilo, nada é por acaso. Então, coisas podem acontecer no decorrer do caminho, do Sem processo daquela pessoa. Acredito E é um imensamente processo nisso. individual. Então, não tem essa mágica de falar, ó, é aquele, não é esse. A gente pode fazer uma escolha como você escolhe uma profissão. Quando você vai analisar alguém e conseguir entender através de alguns testes também, mas eu não acredito só em testes, né? A gente tem que ver a parte emocional daquela pessoa, quem ela é, no momento que ela está, para entender qual é o direcionamento que a gente vai dar. Perfeito. Cara, muito claro pra mim isso. Vou tentar começar agora a fazer alguns links com a nossa vida real, com o mundo atual, para poder realmente sair daqui, agora que a gente conseguiu conectar e a pessoa que tá lá em casa assistindo, no celular dela assistindo, onde quer que seja, entendeu um pouco do teu propósito de vida, da tua visão, do caminho que você fez até aqui. E aí, obviamente, que depois disso, que a Ana tá falando, ela começou a tratar outros artistas e mais artistas e empresas relacionadas a isso, a música, a arte. E aí, hoje, nós somos sócios, só pra vocês entenderem aí em casa, galera. Nós somos sócios na BPM da Melim. A gente é sócio de um selo novo, numa gravadora nova de samba e pagode, que nem divulgamos ainda, que vai ser muito Spoiler, grande. hein? Spoilerzaço. A gente é sócio do Lei, que é um artista novo. A gente é sócio da Melim, já falei? Falei, comecei falando. Trabalhamos juntos na Lauana, ela que inclusive me convidou eu trabalhei lá durante 4 anos, e ela segue sendo empresária da Lauana, uma das empresárias, né, porque tem ela, tem um grupo de pessoas que trabalham ao redor dela.
E várias outras coisas estão por vir, como Paloma, como Lei. Anterior a tudo isso que eu falei, trabalhamos com outros artistas em épocas em que eu era empresário desses artistas e que ela cuidava deles sem ser sócia. Ana também teve outras histórias que não eram diretamente relacionadas a mim, como falei anteriormente, na FS. FS é a sigla, né? Fernando Sorocaba, porque por um tempo eles também tinham o escritório que cuidava de vários artistas. Então, é muito ampla a história, e depois vocês podem entrar no Instagram dela, que a gente costuma deixar aqui embaixo, ou se não tiver aqui embaixo, a gente vai marcar ela nos posts que a gente faz dentro do Instagram. Se não tiver aqui no YouTube, a gente marca nos posts. E aí você vai dando uma vasculhada lá. Tem o Instagram dela que é aberto, que é o Instagram dela profissional. E aí a gente entra numa questão aqui, que eu até conversei com a Ana, que é muito difícil o lugar dela, porque ela não pode dar nome, né? Sim. Por questões éticas profissionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode falar das doenças, das causas, das questões que envolvem o mundo artístico. E aí existe aqui sempre um triozinho aqui que anda junto, né? Que é a insegurança, o ego e a vaidade. E aí eu queria entender um pouco de você o porquê você acha que hoje, eu, por exemplo, como empresário, tenho certeza que é fundamental qualquer artista de alta performance ter um apoio psicológico. Acho que qualquer pessoa. Isso que eu ia falar. Qualquer pessoa. Na vida, em qualquer Na área. vida, em qualquer área. Se tratando do universo artístico, em que a gente lida o tempo todo com a vaidade, com o ego, com a insegurança, porque você está toda hora se expondo ainda mais. E aí minha pergunta é, por que você acha que a insegurança, o ego e a vaidade andam muito mais lado a lado com artistas, ou pelo menos são mais claras, né? Se mostram mais do que com outros profissionais de outras áreas? Eu acho que até a resposta já está praticamente aí na sua pergunta, porque se mostram mais, você falou. A exposição. Entendi. Eu penso que a exposição, que é algo... até voltar, você falou, eu pensei aqui, existe um texto de Freud que eu uso muito, foi escrito em 1838, eu acho, e eu penso muito nisso. Sabotados pelo êxito. São pessoas que elas lutam muito para chegar a um determinado lugar, e quando elas chegam, elas começam a ter uma insegurança absurda, e elas começam a se auto-sabotar. São pessoas que sonham com palco, e quando elas conseguem ter o palco, sonham com os fãs, e quando elas começam a ter fãs, elas começam a ter medo dos fãs, elas começam a ter medo... Tô anotando o que você tá falando, que eu vou te perguntando, vai falando. Começam a ter medo do que os fãs vão dizer delas, porque elas constroem um alter ego, constroem uma imagem pautada naquilo que é um sonho básico, primário delas. E a insegurança vem porque começa a se pensar, será que eu sustento isso? Porque as pessoas idealizam o artista, começam a colocar Todos nós lugar... temos uma máscara, mesmo que não seja nociva, mesmo que nos faça mal, todos nós temos. Que todos nós elegemos algo como uma proteção, ou elegemos algo para agradar, que tem a ver com a gente, mas até que principalmente pelo autoconhecimento. Porque isso leva tempo. A gente é um grande aprendizado desde o dia que nascemos. É quem nós somos. Eu fui agora há pouco tempo fazer um retiro, e aí a pessoa que estava lá conduzindo uma dinâmica perguntava, o que você quer aqui? Aí a pessoa falava. Ela falava, não, você está mentindo. O que você quer aqui? Aí a pessoa falava, ela, não. Depois de umas 5 perguntas e de esmiuçar muito, a pessoa falava o que ela realmente queria. Ou seja, você mente até na hora de pedir ajuda. Verdade. Ou por vergonha, ou por medo, ou por... Por não saber dizer, volto ao que eu falei anteriormente, por não saber nomear o que você está fazendo ali. Ou você sente algo, mas você não sabe o que é. A angústia não tem um rosto. A angústia, ela te leva para o medo, ela te leva para a ansiedade, ela te leva para uma tristeza. Ela não tem rosto, muitas vezes. Então, o autoconhecimento é isso. E aí, provavelmente, a pessoa perguntou 5 vezes até que a pessoa... E foi conduzindo, sabe? Ajudando até ela entender o que ela realmente precisava. Próprio, para que a pessoa possa dizer quantas vezes eu, em processo de terapia, de análise ou de coachamento ali, a pessoa falava para mim, porque a verdade está no outro, não está em mim. Eu tenho ferramentas para tentar levar a pessoa ao próprio encontro. Mas não é uma mágica, isso é uma ciência.
E, de repente, a pessoa fala para mim, nossa, é isso, é isso. Ou, como a gente costuma dizer, a análise ela acontece muito a posteriori. Não é no setting Sim. analítico, é pós. Então, lá também ela falou isso, porque ela falava claramente que existem divisões no seu cérebro e que essa primeira resposta é sempre a resposta da tua projeção. Rasa, né? É uma resposta do que você, da tua máscara, dessa casca. Não é a resposta do teu, literalmente da tua essência. Não é a tua dor ali, ainda. Ela fala, não, isso aqui ainda é teu personagem. O que que você quer aqui? Aí a pessoa vai aos poucos fazendo essa leitura e tirando uma peruca aqui, né? Obviamente que... Vai se desnudando, né? E aí daqui a pouco ela tá ali purinha, ela consegue falar. Pô, eu fico até arrepiado. Porque realmente é uma busca, né? As pessoas, cara, elas não falam. É aquele lance que a gente sempre fala, sem misturar aqui, sem misturar religião, fé. Mas, às vezes, para você poder pedir, para você poder orar, para você poder querer algo, você tem que saber o que você quer. Exatamente. Senão você pede pra tudo que é lado e de tudo. A gente ouvia muito isso na igreja que a gente frequentava. Dar nome para as suas dores, para os seus, pros seus inimigos ou para as Seus suas fantasmas, questões, né? seus Os fantasmas. demônios que te atormentam. Mas também dá nome para aquilo que você quer. Porque quando você vai orar de maneira vaga, ou pedir, ou conversar mesmo, você chega, por exemplo, nessa dinâmica. O que você quer? Ah, eu quero ser feliz, mas porra, e aí? Mas o que você quer? A pessoa leva muito tempo para entender isso. E isso é muito doido, porque Às vezes ela a pensa maioria que das sabe, pessoas não sabe. sabem o que Não. querem, né? Você sabe que tem muita gente que vem para uma análise, chega no consultório, e eu sei que a pessoa está mentindo. Não é aquilo. Mas eu não posso dizer você está mentindo. Porque eu preciso que ela diga. E eu preciso ajudá-la a chegar. Uma vez uma pessoa me procurou, eu falei, por que você quer fazer análise? Ah, porque as pessoas me dizem. E por que as pessoas te dizem? Eu não sei. Claro que ela sabe. Entendi. Mas ela não consegue nomear ainda. Então há todo um tempo de amadurecimento para isso também. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim, nossa, porque eu já estou em análise há 8 meses. Eu falei, não, você nem entrou em análise ainda. Nem começou, a gente tá Nem desbravando ainda começou. pra tentar chegar em você, né? Tem todo um processo para que você chegue ali. Tem todo um estudo, como falamos antes, né? De qual é a tua estrutura. A pessoa, às vezes, ela protege a estrutura dela, porque ela tem medo de se ferir também ali. Tá falando com uma pessoa que ela nunca viu na vida. Então, isso leva um tempo. E aí, voltando por quê, né? Nos medos, no ego, na insegurança. Porque muitas vezes o artista, quando ele começa a se expor, ele começa a demonstrar. E aí ele precisa sustentar uma personalidade. E quem está do lado de cada câmera e que não acessa aquele artista, ele também vai fazendo uma identificação com aquilo que ele quer. O artista não é aquilo. Entendi. Muitas vezes não é exatamente, só que a pessoa se identifica. E a pessoa muitas vezes acredita que o artista tem que manter aquela personalidade o tempo todo. Então, quando você encontra alguém, um artista na rua, aquele artista nunca te viu, mas ele é íntimo de um fã, por exemplo. O fã tem foto, o fã sabe tudo da vida, sabe se casou, se não casou, quem é pai, quem é mãe, estuda e acompanha a vida do artista, e que é muito legal, ele se identificou. Só que existem também as doenças e as neuroses de todos, não só do artista, como do fã, de quem trabalha com as pessoas, né? E aí ele começa a identificar, enquanto é na rua, ele acha que ele é íntimo do artista, ele chama pelo nome, ele quer um abraço, ele quer um beijo, e a pessoa, ela nunca viu, e de repente está entre um avião e outro, está sem dormir, está cansado, está querendo, está esgotado emocionalmente por conta do trabalho. A gente sabe que a estrada esgota demais, né? Às vezes está sem voltar para casa e dormir na própria cama há 20 dias, 30 dias. E só que aquele fã é a primeira vez que ele está vendo, e ele tem uma emoção, ele chora, ele se arrepia, ele quer um abraço, ele quer um carinho, e o artista não consegue entregar. E aí a gente vê que começam os haters, começa aquele ataque. E para mim a insegurança do artista vem daí. Porque ele quer agradar aquelas pessoas. E não consegue, E ele né? não consegue em todo momento. Porque ele é um ser humano. E você acha que talvez o artista aceitasse desde o início que ele é um ser humano e que ele é falho e que ele nem sempre vai conseguir agradar todo mundo, ele sofreria menos? Sofreria. Sofreria. Mas para isso a pessoa precisa viver também. E aí vem o autoconhecimento. Ele entender que primeiro passo, a gente costuma brincar, é se perdoar. Primeiro passo é entender que eu não vou estar bem sempre. Imagina alguém que está no palco todo final de semana. Em algum momento você tem uma dor de cabeça. Em algum momento você não vai dar o seu melhor, hein? faleceu alguém que você ama. Em algum momento, o ser humano tem toda uma vida. Tem um pai, tem uma mãe, tem um nascedouro, tem uma história. O artista nasceu ali.
Ele nasceu de um desejo daquele ser humano. Então, ele não tem um histórico. Ele tem que ir ali entregar aquela música, entregar aquela arte. Só que o ser humano que sustenta esse artista, onde ele fica? Entendi. Doideira mesmo. E muitas vezes as pessoas distorcem isso, não conseguem aceitar. Uma das coisas que me chama muita atenção é quando o artista ele não usa o próprio nome. Isso também me chama atenção, inclusive me incomoda um pouco. E a pessoa começa a se... Porque ela tá começando a realmente vestir a máscara. Ela veste... Inconscientemente, assim, isso me incomoda profundamente quando o artista se chama na terceira pessoa, fala a fulana e, tipo, ela é a própria pessoa, né? Exato. É como eu falar, não, é que a Ana Paula, tu faz de mim. E às vezes nem é o próprio nome, né? É um apelido ou um nome artístico. Uma vez eu conversei com um artista e eu chamei pelo nome dele, não pelo nome artístico. E ele olhou para mim como se eu não estivesse falando com ele. Ele não reconhecia mais o próprio nome. Isso é muito grave. Sim. Porque você perde a sua personalidade, assume a personalidade do artista, e o artista é aquele que tem que atender a todos o tempo todo, que tem que cumprir aquela função. É diferente de um médico. O médico ele tem o nome dele, ele trabalha o dia inteiro, ele atende pessoas, mas ele tem o nome dele. E tem vida privada, ele fecha a porta. De um professor, de pessoas que não estão nesse lugar. Às vezes, os parentes adotam o sobrenome do artista, começam também a chamam viver... pelo nome artístico. Chamam, o pai e a mãe não chamam mais pelo nome que eles batizaram, passam a chamar pelo o nome artístico. E aí eu percebo que a pessoa fica completamente perdida ali. Quem eu sou? E aí no final começa a autossabotagem. Ele começa a sabotar, não o ser humano, ele começa a sabotar o artista que levou exatamente onde ele queria chegar, aonde o humano queria chegar, o ser humano dele. E aí ele começa a sabotar aquele artista para ele se recuperar. E aí começam todas as angústias e as neuroses a virem à tona. Porque ele começa a evitar pegar um avião, porque ele vai chegar naquele palco onde ele não quer mais que aquela persona surja. Entendi. Só que esse caminho todo ele não entende. Ele só sabe que lá na ponta ele não está bem. Sim. E aí começa essa grande autossabotagem, que vem a pessoa começa a se sabotar quando ela alcança o êxito. Isso é muito claro pra mim. Muito mesmo. Tava até conversando com uma amiga esses dias da música, uma artista muito grande, e ela tava me falando, cara, essa corrida pelo sucesso, ela é muito louca, porque sucesso pra uns é uma coisa, sucesso pra outros é outra, mas ela até fez uma analogia muito bacana sobre o Everest, que se você sobe o Everest, por exemplo, você chega lá em cima e você fala, porra, eu cheguei. Já é uma mentira, porque ninguém sobe o Everest sozinho. Você sempre sobe com no mínimo 2 pessoas. Uma carregando mala, outra carregando não sei o quê. Então, nós chegamos. Não sou eu cheguei. Aí depois você vai para uma outra questão que é, se você tá lá em cima do Everest e tá faltando 400 metros pra você chegar no topo, você fala, pô, são só 400 metros, eu consigo. Só que aqueles 400 metros são justamente os 400 metros que você pode desmaiar, que você pode morrer ali, que você pode ter insuficiência respiratória. Então, às vezes, a falsa ideia de que já tô muito perto também te atrapalha, porque você baixa a guarda, você sobe mais rápido, você não sobe por etapa, e aí quando você sobe mais rápido falta o ar, porque o teu organismo não equaliza o ar, e aí se fode. Quando você chega e consegue realmente chegar, você olha lá de cima e faz o quê? Exatamente. Porra nenhuma. Exatamente. Aí vem um vazio enorme, você falou, passei por tudo isso, pra quê? Pra quê? Ainda tem uma outra questão, quando você tá subindo, você vê um monte de gente pelo caminho, e você não para ajudar. Você quer subir. E aí entra um egoísmo tremendo, do tipo, até Não que importa, ponto vale né? a pena eu chegar lá no topo? Eu vou deixar essa pessoa que tá se fudendo aqui que eu tô vendo sem ajudar. E aí você passa por cima dessa pessoa, chega no topo, consegue tudo isso que eu te falei e desce. Aí quando você desce, você vê outras pessoas subindo e você não fala pra elas, queridão, não vale a pena, hein? Você só desce, porque você quer se livrar daquilo. Então, assim, cara, é uma analogia tremenda com o universo artístico, que é realmente isso. As pessoas perdem completamente a capacidade de olhar ao redor, elas ficam cegas pelo topo, e depois tem um vazio muito grande. Isso daí eu já li em várias biografias de pessoas muito bem-sucedidas, mas também tem um caminho. Elas só conseguem entender isso quando chegam lá. Se você fala, ninguém consegue. Mas quando elas chegam lá, tem uma frase gigante do Jim Carrey, que é linda, emblemática, que ele fala: eu queria que todo mundo pudesse chegar onde eu cheguei para elas verem que realmente tudo que elas acham que importa na vida não importa. Mas tem que chegar, Tem né? que chegar. A ideia, eu acho que o ideal de mundo e felicidade seria que durante o processo a gente conseguisse.
Então, por isso que é importante que a pessoa se cerque de pessoas que possam dar feedbacks reais e que sejam pessoas que ela confia. E Essa era a minha pergunta final. ela vai entender que aquele feedback ali, ela pode confiar. E aí, durante o processo, porque aquela velha história da felicidade tá lá no final do arco-íris, pegar o pó de ouro. Não. A felicidade, parece clichê, mas é real. Tudo Tenta clichê, ser é feliz verdadeiríssimo. todos os dias. Tenta ser feliz naquilo que você está fazendo. Busca a tua felicidade em pequenas coisas. Não fica só esperando, porque senão ela bota toda a energia nesse processo. Quando eu for famoso, quando eu for o primeiro lugar, quando a minha música estourar, quando. Isso tem que ser a sua busca, assim, da sua melhor performance dentro daquilo que você faz. Só que não coloca isso como o final. É só isso que importa, é só isso que importa. Não, construa o tempo todo coisas que importam. Se importe com pessoas, se importe com quem está do teu lado. Valorize, de fato, o Não processo. vai abrindo mão dos seus valores, né? Exatamente. Não perca quem você é, a sua essência. Porque a pessoa se perde e aí ela, no final, ela sabota tudo que ela conseguiu, porque ela não consegue ver o valor e ela não sabe mais o que fazer. Agora que eu cheguei aqui, eu faço o quê? Já me dilacerei, já me deixei pelo caminho. Cheguei aqui, eu já não sou quase nada, né? Eu tô vazio. Olho ali e não vejo ninguém. Isso é muito doido. Aí essa era a pergunta que eu ia te fazer pra gente chegar aqui ao final. Que é, se hoje você pudesse dar uma dica para artistas que estão começando, qual seria? Acho que esse caminho que você estava seguindo agora era incrível. O que um artista pode fazer para se preparar mentalmente? O que seria, de repente, um melhor conselho para alguém como esse, por exemplo, do tipo, cara, não espera comemorar só no dia que você estiver lá fazendo o Rock in Rio. Vai aproveitando a jornada, mesmo que seja um clichê, vai aproveitando a caminhada, vai comemorando os pequenos, não vai deixando pelo caminho. Não banaliza. Eu diria para não banalizar as pequenas conquistas. Porque quando inicia, e eu já vi vários. Seu conselho, hein? Pega aí, galera, último do dia aqui. Não banaliza as conquistas. Porque eu já vi, inclusive conversei com um artista esses dias sobre isso. A pessoa faz um Rock in Rio, ela faz algo grandioso, ou ela tem um convite de alguém que ela era muito fã, e aí ela vai fazer trabalhou com a pessoa, fez a música, ou se apresentou no Rock in Rio, ou fez algo muito grande que a gente entende. E às vezes eu falo, você prestou atenção no que aconteceu aqui? Não vai só para o dia seguinte como se nada fosse, até porque às vezes a vida te obriga, né, a cumprir uma agenda. Para e pensa sobre isso, medita sobre isso. Celebra, né? Celebra de fato, Como é que é? sabe? Comemorar. Isso aí. Comemorar e falar, caramba, que legal isso, que incrível, olha onde eu cheguei. Porque é muito importante, não banaliza, e as coisas vão perdendo valor. E quando olha para trás, conseguiu coisas imensas. Aí, às vezes, um dia que você não cantou bem, ou um dia que um fã falou mal de você, o mundo acabou. A pessoa vai ruir tudo, a pessoa fica completamente perdida, achando que não vale a pena, achando que não era isso, ou uma farsa. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim, Ana, eu me sinto uma farsa. Eu olho para o que as pessoas dizem de mim e eu não sou isso. Ele está falando do ser humano, ele não está falando do artista que ele criou. O artista que ele criou mas o ser humano é falho. Então não vai estar sempre 100% como o persona. O persona está 100%, o ser humano não. E não celebrar, porque ele tem que lembrar, poxa, talvez eu tenha falhado hoje. Não atendi como a pessoa queria, ou não consegui cantar da melhor forma, ou não me apresentei da melhor forma, mas olha o que eu construí. Dentro de mundo ideal, dá pra você ter uma persona e a sua essência tá tão conectada ao ponto de você não precisar fazer essa diferenciação aí? Eu acredito que essa diferenciação tem que ser feita todos os dias. Tá. Todos os dias você tem que lembrar quem você Então é. isso é benéfico. Você ter Sim. uma persona clara, Sim, que é o artista. sim. Entendi. É para você. Sabe quando o médico tem que trocar. Chega no consultório e põe um jaleco? Perfeito. Embaixo ele tem a roupa dele que ele vai descer no café. Do prédio vai tomar um café. Ou que ele vai pro estacionamento, ou que ele vai pro cinema. Desde que isso coexista, né? No sentido Coexista. de falar a mesma língua, os mesmos valores. Que horas começa e que horas termina. Tem que ter os mesmos valores, né? Não dá pra esse cara aqui, por exemplo, ser avesso a algumas coisas e aqui no palco ele defender essas coisas que ele é avesso. Exatamente. Pô, perfeito. Eu estava lendo um documentário, assisti um documentário uma vez e li também alguma coisa do Michael Jackson, quando ele falou que ele tinha uma busca incessante pela perfeição
essa perfeição não era para o ser humano só, era para o artista. Ele queria o tempo todo estar melhor e ok. Por isso ele se tornou quem ele era. Só que chegou num momento onde ele se perdeu e ele ainda fala sobre isso, quando ele ainda tem um senso sobre. Ele fala, eu me perdi, eu tenho uma busca de algo inalcançável. Todo dia eu acordo querendo. Só que ele já era. E ele não conseguia ver por quê. Nossa, Ele obsessão, né, que a gente estava falando também. Isso, Ele banalizou a obsessão. e a obsessão, né? Exatamente. A obsessão, por isso que é importante a autoanálise, uma terapia, ler, busque ajuda de alguma forma. Entenda, pode ser na meditação, pode ser com psicólogo, com psiquiatra, pode ser alguma coisa. Na religião, busque o seu autoconhecimento. Perfeito. Aí, ó. Romu, muito bom, hein? Musicalizando também autoconhecimento aí, ó. Que loucura. Muito bom. Quem imaginava, hein? Verdade. Muito obrigado, Ana Paula. Autoconhecimento, né? Muito, pô. Total. Desde que você começou. Tínhamos tantas coisas aqui pra falar ainda, mas a gente vai ter o round 2 aí em breve. E eu vou guardar um tema aqui que eu gosto muito, inclusive você também. A gente estava falando aqui fora do ar. A Ana me disse que a vida tá tão corrida essa semana e tá mesmo, tanto pra mim quanto pra ela. Ela, inclusive, teve em outro estado e voltou. Eu cheguei há pouco tempo de viagem e ela queria preparar coisas bem bacanas. A gente vai marcar um round 2 daqui a 1 mês e meio, 2. E aí um dos temas eu gostaria muito de falar sobre obsessão. Em como você canalizar, né? Porque as pessoas acham que ser obcecado por algo pode ser ruim. De certa forma, acredito que seja, mas existem formas também de você canalizar, de você... Colocar a obsessão a seu seu serviço, favor, né? né? Porque uma pessoa obsessiva, ela não deixa de ser obsessiva. Não existe, vou me curar da obsessão. Não, você canaliza a obsessão. Uma pessoa que ela é obsessiva com horário ou com limpeza, você canaliza isso para uma coisa produtiva. Para que a obsessão possa ser sua, entre aspas, né? Sua refém, não o contrário, né? Exato. Que você possa colocar isso a seu Usá-la a serviço. seu favor, A seu favor. Não existe uma cura, existe você saber que você tem e aprender a lidar com isso. Perfeito. Então, ó, já deixamos até combinado aqui um segundo round. Obrigado pelo teu tempo, sei que tá Obrigada a corrido. você. Eu que agradeço. Pelo E convite. Uma honra para mim estar aqui. pra mim Ainda mais também. eu que vi você começar gravando, musicalizando na nossa salinha ali. Sim. Eu chegava às sextas-feiras e ele estava ali de manhã Verdade. fazendo Um Fê. um cantinho com o Fê. Acho que o Rian às vezes ajudava. Totalmente, pô, E Rian e o você Fê. ali com as suas anotações e começando algo que se tornou musicalizando. Sim. E aí, provavelmente você usou uma obsessão de trabalho, uma obsessão de ideias, Dores, muitas coisas. para canalizar para algo que possa servir para as pessoas, Sim. que tenha a ver com o teu propósito. Sim. Isso aqui, para mim, é realmente o musicalizando se traduz no teu propósito. Muito, muito, muito grande. E também tem um monte de coisa aí que dá para depois destrinchar. A obsessão, a dor, tirar aquilo que a gente sempre fala, né? Você faz... existe o que fazem com você, mas também existe aquilo que você faz com o que fazem com você. Você não é o que fizeram com você. Você é aquilo que você decidiu fazer Com o que fizeram. Exatamente. Então, E não é o outro, né? Não, Somos não, nós. é. Fizeram isso comigo, não me deixaram. Não, não é você. Você a deixa. partir dali você toma rédea, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Decisão, né? A vida é decisão. Foda. Em breve, e depois eu vou indicar também, quer dizer, já estou indicando quem quiser ver apesar do momento turbulento dele, ele fez uma entrevista, ele deu uma entrevista pro David Letterman, no meu próximo convidado, o Kanye West. Ele fala muito sobre... muito bom, né? E ele fala muito sobre isso, sobre a questão mental dentro da arte. Enfim, se eu tivesse que dar algum conselho aqui, seria busque ajuda sempre, até quando você acha que não precisa de ajuda, você precisa de ajuda. É sempre saudável, é sempre muito interessante você olhar para dentro e você poder descobrir novas questões e evoluir mesmo, né? Eu acho que esse é o melhor caminho. Então, na música, talvez mais até do que em qualquer outra profissão, na arte, você fica muito exposto e tudo que a gente falou aqui, e eu assino super embaixo, da Falta Ana... de privacidade, né? Sim. A falta da sua vida privada, no início parece algo legal, as pessoas começam a te reconhecer como artista e se torna algo incrível. Nossa, tô famoso, tô conhecido. Só que no final, quando você chega onde você quer, tudo que você quer é a sua privacidade. É sentar no restaurante e poder jantar. Tudo se inverte. Tudo se inverte. E é se preparar para isso de verdade. É isso aí. Um beijo, até a próxima. A gente se vê do lado de cá. No próximo podcast. Foi muito bom ter a sua companhia. Até!